Por séculos, fomos ensinados a buscar poder nos lugares óbvios: coroas, tronos, exércitos, bandeiras levantadas sobre terras conquistadas. Mas uma das forças mais poderosas da Europa medieval não possuía nenhuma dessas coisas. Sem rei, sem capital, sem exército permanente, sem um único governante emitindo ordens. E ainda assim, moldou preços, ditou o acesso aos mercados, puniu reis e decidiu quais cidades prosperavam e quais murchavam. Sua influência se estendia de Londres a Novgorod, do Mar do Norte até as profundezas do Báltico. Não era um império, era uma rede, um cartel de comerciantes que descobriram algo que a maioria dos governantes não percebeu. No entanto, se você controla o comércio, não precisa controlar o território. Poder virá até você de qualquer forma. Bem-vindo ao historiador financeiro, onde dinheiro, poder e história colidem, e nada é tão simples quanto parece. Para entender como a Liga Hanseática surgiu, você precisa despojar a imagem romântica da Europa medieval. Este não era um continente de reinos estáveis e mercados ordenados. Era fragmentado, violento e imprevisível. Após o colapso da autoridade romana, a Europa do Norte tornou-se um mosaico de estados fracos, príncipes rivais, senhores de cidades e reivindicações feudais, sobrepostas umas às outras. As fronteiras mudavam constantemente. As leis mudavam no momento em que você cruzava um rio. A justiça dependia de quem controlava a estrada em que você estava. Para os comerciantes, isso não era apenas inconveniente, era perigoso. O comércio existia, mas tinha um custo brutal. Os navios enfrentavam pirataria no Mar do Norte e no Báltico. As caravanas estavam sujeitas a pedágios, confisco ou roubo à mão armada. Um comerciante podia carregar um navio com grãos ou madeira e perder tudo antes de chegar ao próximo porto. Não porque a demanda não existisse, mas porque a proteção não estava presente. Os reis ficavam felizes em tributar o comércio que passava por suas terras, mas estavam muito menos interessados em garantir sua segurança, uma vez que se movia além de seu alcance. Contratos significavam pouco entre fronteiras. Se um negócio dava errado em uma cidade estrangeira, muitas vezes não havia tribunal disposto ou capaz de fazê-lo cumprir. E ainda assim, os lucros eram grandes demais para serem ignorados. O norte da Europa era rico exatamente nos recursos que o resto do continente precisava: madeira para navios e cidades, grãos para alimentar populações em crescimento, peles, âmbar, peixe, sal, lã. A demanda estava aumentando, as cidades estavam crescendo e as rotas comerciais estavam se formando, quer os governantes gostassem ou não. O problema não era a demanda. O problema era a confiança. Confiança entre estranhos, confiança entre línguas, leis e lealdades. E a confiança neste mundo era escassa. Os mercadores se viam diante de uma escolha, exceto pela vulnerabilidade permanente, entre construir seu próprio sistema de proteção. As primeiras sementes da Liga Hanseática não eram ideológicas ou políticas. Eles eram práticos. No século XII, comerciantes de cidades como Lübeck e Hamburgo começaram a cooperar informalmente. Eles compartilhavam navios por segurança e viajavam em comboios. Eles se avisaram sobre portos hostis, oficiais corruptos e águas perigosas. O que começou como ajuda mútua, rapidamente evoluiu para algo mais estratégico. A cooperação reduziu o risco. Risco reduzido significava custos mais baixos. Custos mais baixos significavam lucros maiores. E uma vez que os comerciantes perceberam que a colaboração trazia mais benefícios do que a competição, a lógica se tornou difícil de ignorar. Com o tempo, esses relacionamentos se solidificaram. Cidades que acolhiam e protegiam comerciantes ganharam acesso a mercadorias, capital e conexões. Cidades que não o fizeram acabaram sendo ignoradas. As rotas comerciais não apenas refletiam a geografia, mas também a confiança. E a confiança começou a se concentrar em portos e cidades específicos. Lübeck, situada em um cruzamento crucial entre o Báltico e a Europa interior, tornou-se um dos primeiros centros. Hamburgo ligou o comércio fluvial ao Mar do Norte. Essas cidades não eram poderosas porque tinham exércitos. Elas eram poderosas porque eram indispensáveis. O que é importante entender aqui é que ninguém se sentou e desenhou a Liga Hanseática. Não houve uma carta de fundação, nenhuma declaração, nenhum momento em que alguém anunciou a criação de um novo bloco de poder. Ela surgiu da maneira como os mercados costumam fazer, organicamente, impulsionada por incentivos. Os comerciantes alinharam seu comportamento porque isso fazia sentido econômico. As cidades os apoiavam porque o comércio trazia riqueza. Com o tempo, o alinhamento se transformou em expectativa. A expectativa se transformou em regras. E as regras se transformaram em influência. À medida que essas redes de comerciantes se expandiam, algo sutil, mas crucial, aconteceu. O comércio deixou de ser apenas uma atividade econômica e começou a se tornar um princípio organizador. Se um número suficiente de comerciantes se recusasse a negociar com uma cidade, essa cidade sofria. Os preços subiram, os suprimentos se esgotaram, a receita desabou. A cooperação não era imposta com violência, pelo menos não a princípio. Era imposta por meio da exclusão. E a exclusão em um mundo dependente do comércio era devastadora. Esse foi o gênio silencioso do que se tornaria a Liga Hanseática. Ela não tentou substituir os estados. Trabalhou em torno deles. Não derrubou governantes, tornou-os dependentes. Reis podiam controlar terras, mas os mercadores controlavam o acesso, e o acesso a grãos, madeira, sal e crédito importava mais do que bandeiras tremulando sobre castelos. Lentamente, quase de forma invisível, a coordenação econômica começou a superar a autoridade política. No século XIII, essas alianças comerciais abrangiam dezenas de cidades ao longo do norte da Europa. Elas falavam diferentes idiomas. Eles respondiam a governantes diferentes. Mas quando se tratava de comércio, agiam cada vez mais como um só. Não porque eram obrigados a isso, mas porque o sistema recompensava aqueles que se conformavam e punia os que não o faziam. Esse foi o nascimento de um novo tipo de poder.
Um que não precisava de legitimidade de Deus ou de linhagem. Um que não dependia da conquista. Um poder enraizado na logística, na confiança e na aplicação coletiva. A Liga Hanseática ainda não era um cartel no sentido moderno, mas as bases já estavam lá. Interesses compartilhados, regras compartilhadas, consequências compartilhadas. E à medida que essa rede se tornava mais densa e confiante, começou a perceber algo ainda mais perturbador. Se os mercadores pudessem se proteger, coordenar o comércio e impor padrões além das fronteiras, para que exatamente ainda precisariam dos reis? À medida que a rede se expandia, seu poder se tornava cada vez mais difícil de ignorar e impossível de descartar como coincidência. Os mercadores não estavam apenas cooperando mais, eles estavam coordenando. Eles começaram a padronizar contratos, pesos, medidas e práticas comerciais entre cidades que, tecnicamente, não tinham nada em comum. Politicamente, um acordo feito em Bruges poderia ser compreendido em Bremen. Os preços cotados em Riga faziam sentido em Colônia. Isso não era harmonia cultural, era alinhamento econômico. E o alinhamento reduzia a fricção de maneiras que os estados medievais simplesmente não conseguiam igualar. Os mercadores da Liga também começaram a institucionalizar sua presença no exterior. Em cidades estrangeiras estratégicas, eles estabeleceram enclaves comerciais conhecidos como contornos, distritos comerciais semi-autônomos, que operavam sob regras hanseáticas em vez de locais. Londres tinha o Steelyard. Bruges e, posteriormente, Antuérpia abrigaram importantes comunidades hanseáticas. Novgorod se tornou um ponto crucial no leste. Essas não eram embaixadas no sentido formal, mas cumpriam uma função semelhante. Eles abrigavam comerciantes, armazenavam mercadorias, resolviam disputas internamente e negociavam coletivamente com as autoridades locais. Se um governante estrangeiro quisesse acesso ao comércio hanseático, tratava com o grupo, e não com indivíduos. Essa distinção era importante, pois uma vez que as negociações eram coletivas, a influência mudava. Um único comerciante poderia ser coagido, tributado ou ignorado. Uma rede coordenada controlando fluxos comerciais essenciais não poderia. Quando surgiam disputas, a Liga respondia não com petições, mas com pressão. Se uma cidade maltratasse os mercadores hanseáticos ou violasse os termos acordados, a resposta era rápida e impessoal. O comércio parava. Os navios eram redirecionados. Bens desapareceram. A dor econômica foi imediata e inconfundível. Isso era guerra econômica, mas sem derramamento de sangue, pelo menos na maior parte do tempo. O brilho do sistema hanseático estava em quão pouco ele dependia da força. A violência era cara. Exércitos exigiam financiamento, lealdade e manutenção constante. A Liga preferia algo mais limpo. Negação, exclusão, boicotes. Essas ferramentas não exigiam soldados. Eles exigiam disciplina. E a disciplina era imposta não pela ideologia, mas pelo lucro. Cidades que quebravam a hierarquia perdiam o acesso à rede. Os comerciantes que violavam as regras se viam isolados. A conformidade não era moral, era racional. Com o tempo, os governantes aprenderam a lição da maneira difícil. Os reis podiam conceder privilégios, isenções ou proteções aos mercadores hanseáticos, não por generosidade, mas por necessidade. O norte da Europa dependia do fluxo de mercadorias controlado pela Liga. A escassez de grãos poderia desestabilizar cidades. A escassez de madeira pode interromper a construção naval. A falta de sal pode prejudicar a preservação dos alimentos. A Liga estava nos pontos críticos de todos os três. Quando surgiam conflitos, os governantes frequentemente descobriam que a soberania significava muito pouco se os mercados se voltassem contra eles. Isso não significava que a Liga Hanseática era universalmente amada. Longe disso, os comerciantes locais ressentiam-se de sua dominância. Os governantes se irritavam com sua autonomia. Cidades excluídas da rede a acusavam de comportamento monopolista, o que, para ser justo, não estava totalmente errado. A Liga fixava preços, restringia o acesso e coordenava a oferta. Por qualquer definição moderna, comportava-se como um cartel. A diferença era que não havia uma autoridade reguladora forte o suficiente para detê-la. E aqui está a parte desconfortável. A Liga não se tornou poderosa porque era corrupta ou conspiratória. Ela se tornou poderosa porque resolveu um problema que ninguém mais conseguia. Em um mundo sem estados confiáveis, ele ofereceu confiabilidade. Em um mundo sem leis aplicáveis, ele impôs normas. Em um mundo sem garantias de segurança, ele reduziu riscos. As pessoas não se submeteram ao sistema hanseático porque foram forçadas a isso. Elas participaram porque a alternativa era pior. É aqui que a história começa. Para ir além do comércio medieval e entrar em algo muito mais familiar. A Liga Hanseática não estava apenas movimentando mercadorias. Estava organizando expectativas. Estava moldando o comportamento. Estava decidindo quem tinha acesso aos mercados e em quais condições. E uma vez que uma instituição controla o acesso, não precisa de uma coroa para governar. No século XIV, a Liga havia se tornado confiante o suficiente para agir abertamente como uma força política. Quando os reis dinamarqueses ameaçaram os interesses hanseáticos no Báltico, a Liga não recorreu a uma autoridade superior. Ela levantou frotas. Ele bloqueou portos e negociou tratados em pé de igualdade com os monarcas. A guerra contra o rei Valdemar IV da Dinamarca terminou não com sua vitória, mas com concessões à Liga. Privilégios comerciais foram garantidos, a autonomia foi preservada. Uma coalizão frouxa de comerciantes havia dobrado uma coroa à sua vontade. Nada diz poder limitado como forçar um rei a renegociar. E ainda assim, mesmo em seu auge, a Liga Hanseática nunca se tornou um Estado. Não tinha capital, nem tesouraria permanente, nem comando militar unificado. Suas reuniões eram irregulares, a participação era voluntária. As decisões eram frequentemente lentas e contenciosas. No papel, parecia frágil. Na prática, sobreviveu por séculos porque sua força não vinha da centralização, mas sim do alinhamento.
A Liga foi mantida unida por um entendimento compartilhado. Proteja o sistema, e o sistema protegerá você. Esse entendimento se mostrou mais duradouro do que a lealdade a qualquer governante individual. Cidades surgiram e caíram. Dinastias colapsaram. Fronteiras mudaram. Liga se adaptou. Mudou de rota. O comércio se deslocou. Os hubs absorviam choques. Comportavam-se menos como um governo e mais como um organismo de mercado, responsivo, pragmático e implacavelmente focado na sobrevivência. Mas essa adaptabilidade tinha um custo oculto. À medida que a Liga se tornava mais consolidada, também se tornava mais conservadora. Regras que antes permitiam o crescimento começaram a resistir a mudanças. Novos concorrentes surgiram. As rotas comerciais do Sul se expandiram. O comércio atlântico começou a eclipsar. Os estados bálticos começaram a centralizar o poder, construir marinhas, impor leis e emitir crédito em uma escala que os mercadores não conseguiam mais contornar indefinidamente. Os próprios governos que a Liga havia superado começaram a alcançar. A Liga Hanseática não colapsou em um momento dramático. Ela desapareceu lentamente, em silêncio, à medida que os incentivos mudaram, assim como as alternativas. A emergência surgiu à medida que o equilíbrio entre o poder do Estado e o poder do mercado foi recalibrado. Mas a lição que fica é mais clara do que nunca. Você não precisa de soberania para exercer poder. Você precisa de coordenação. Não precisa de exércitos se controlar o acesso. E não precisa de ideologia quando os incentivos fazem o trabalho por você. A Liga Hanseática não governava o norte da Europa por decreto. Ela o governava por necessidade. E essa é muitas vezes a forma de controle mais duradoura que existe. Se isso te deu uma nova perspectiva, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu vou te mostrar onde procurar.